Então, retomando, só nós estamos colocando aqui, é a mesma aula, né, que nós fizemos número 12, e estou colocando esse apêndice. Por que esse apêndice? Porque o final da aula, devido à minha confusão, eu acho que o resultado ficou muito complicado. Complicou-se o resultado por uma confusão que eu mesmo fiz. Então, eu vou preferir refazer o final da aula, que é justamente tomando de novo essa configuração, a anisotropia externa ao longo da direção Z e a onda se propagando ao longo da direção Z. E nós vamos rever a questão da birrefringência, considerando, por exemplo, uma onda circularmente polarizada. Então, como houve confusão da minha parte, né, então eu vou refazer para mostrar que realmente, mesmo com essa configuração, o resultado que nós temos é que vai haver birrefringência, a gente vai conseguir detectar uma birrefringência no vácuo, contrariamente ao que eu concluí no final da aula. Então, por isso que eu estou refazendo. Essa aula pensa para refazer a parte final da aula número 12. Peço desculpas, né? Mas eu estou refazendo justamente para evitar confusão, né, de conceito. Então, nós mantemos aquele resultado de que na eletrodinâmica anisotrópica nós não temos, né, a condição de impor ondas linearmente polarizadas. Então, todo experimento, toda busca de birrefringência no que diz respeito à eletrodinâmica axiônica fala, então, vai ter que usar onda circularmente polarizada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos retomar essas soluções. Aqui eu coloquei essa abreviação aqui, complexo conjugado, porque, claro, o campo elétrico é real, o campo magnético é real. Aqui, as amplitudes de campo são complexas, e essa exponencial aqui também, as exponenciais são complexas. Então, na verdade, é a parte real, como nós tínhamos falado, fica E0 real, cosseno de kx menos ômega t, menos E0, parte imaginária, seno de kx menos ômega t, o mesmo valendo para B. Mas vamos fazer o seguinte, vamos reescrever essas equações em termos das amplitudes complexas. Então, vamos observar aqui o seguinte, essas exponenciais, como nós já vimos, elas vão todas sair. Então, quer dizer, toda a reorganização, ou a reapresentação, melhor dizendo, a reapresentação dessas equações em soluções de ondas planas, a gente já vai poder fatorar fora a exponencial, porque ela vai sempre se reproduzir, e vamos ficar só com as amplitudes. Então, a primeira equação vai ficar IK escalar é zero, IK escalar é zero, menos CV escalar de zero igual a zero. Então, aqui nós estamos falando ainda dos campos na forma complexa, né? As amplitudes complexas. Depois, o rotacional vai aparecer um IK aqui, e aqui vai aparecer o menos I ômega, que vai se cancelar, vai ficar mais I ômega, e os dois I's vão se cancelar, então nós vamos ter K vetorial é zero, igual a ômega B0. Depois, o IK, então vai ficar K escalar B0 igual a zero. E depois, aqui a gente vai ficar com IK vetorial B0 menos I B0 mais 1 sobre C V vetorial é zero, igual a que vai ter um I que vem daqui e um menos I ômega T. Então vai ficar I sobre C2 é zero. I sobre C2, ômega, frequência entra aqui, é zero. Então é como as equações ficam, né? Então aqui tem menos I ômega, né? Então aqui, menos I ômega. Perfeito. Agora, vamos só observar o seguinte. Como a onda está ao longo da direção Z, isso aqui, essa equação já está me dizendo claramente que o B0 está no plano XY. Então, o B0 ortogonal à direção de propagação. Tá? Porque esse aqui está na direção Z. Então, fica K, vai ficar KB0, né? Vou botar logo aqui assim.
assim, então, vou botar assim, K, K, B0Z igual a zero. Então, o nosso campo B0 é um vetor planar, né? Um vetor que está no plano XY. Muito bem. Depois, como o V também está na direção Z, então esse aqui vai estar me dando, na verdade, isso aqui vai estar me dando V0Z. Mas B0Z é zero. Então, essa equação aqui vai estar me dizendo também que o E0Z é zero, que vai ficar K é 0Z, e então também o campo elétrico tá, no plano XY. No final da aula, eu tinha deixado como tarefa, né, se colocar, por exemplo, a propagação da onda na direção X. Então, essa tarefa permanece. Eu estou fazendo aqui na sala a tarefa de colocar a onda se propagando na direção da anisotropia. Fisicamente falando, a anisotropia está no espaço. Então, eu vou fixar a minha direção da anisotropia como sendo o eixo Z, usando os eixos coordenados cartesianos. E aí, coloco a onda se propagando na mesma direção para ver que resultado a gente vai ter a partir daí. Então, agora, o que a gente pode fazer é reescrever essas equações aqui em termos da parte real e da parte imaginária. Então, eu já vou apagar essas equações aqui. Então, lembrando que o que nós obtivermos para E0 real e E0 imaginário é só colocar aqui e depois colocar nessa soma, e aí a gente vai ter os campos elétricos e campos magnéticos finais. Para efeito de relação de dispersão, né, a gente não está precisando escrever a solução final, a gente quer saber qual é a relação entre ômega e K, claro, e os parâmetros I e V. Na aula, né, no final da aula, eu tinha tratado essa discussão colocando Q igual a zero. Vamos manter o Q. Vamos deixar o background com a parte anisotrópica e o escalar também de fundo. Vamos deixar assim. Então, nessa equação aqui, a gente vai ter K escalar é zero. Então, a gente vai ter a parte real, vai sobrar com K, e a parte imaginária. Então, é claro que a primeira equação, a equação de Gauss, vai dar para nós K escalar é zero real igual a K escalar é zero imaginário igual a zero. Por quê? Eu estou decompondo essa equação, esse campo em parte real e parte imaginária. Vai ficar IK é 0R menos K é 0I igual a zero. Então, a gente tem a parte real dessa equação vai ser zero e a parte imaginária dessa equação vai ser zero. A parte real dessa equação é o K, que é zero imaginário, porque tem um I aqui dentro. E a parte real dessa equação é a parte real, a parte imaginária dessa equação é o E0 do R, é o E0R com K. Então, isso aqui é o conteúdo da equação de Gauss, a primeira equação. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui, parte real, parte imaginária. Então, o K é real. Então, E0 real, B0 real, mais I é zero imaginário, B0 imaginário. Então, as partes reais e imaginárias, elas não vão estar acopladas. Eu vou ter K vetorial é zero real. Paradeirense, então, está dando para nós K vetorial é zero real igual a ômega B0 real. E K vetorial é zero imaginário vai dar ômega B0 imaginário. Perfeito. Está aqui. Então, isso aqui é paradeirense. Agora, Gauss magnético vai ficar igual o Gauss elétrico. A gente já pode colocar aqui, tudo isso aqui é Gauss. Então, ficar K, então a gente já fez aí, está lá, B0 real igual a K, B0 imaginário igual a zero. Então, tudo isso aqui é Gauss. Elétrico e magnético. Agora vamos pegar ampere máximo. Então, aqui eu vou ter B0 real com esse I, vai ser a parte imaginária dessa equação. Vamos pegar primeiro a parte real dessa equação. Então, aqui eu tenho I B0 imaginário. Vai ficar menos K
menos K vetorial B0 imaginário. Aqui vai ficar menos que B0 real. Tá. Aqui vai ficar mais 1 sobre C de E0 real. E0 real. E aqui, a parte imaginária daqui, esse I daqui vai pegar a parte imaginária, menos I com I dá 1. Então vai ficar ômega sobre C2 E0 imaginário. E depois agora vamos pegar a parte imaginária dessa equação. Vai pegar o B0 real, vai ficar K vetorial B0 real. Menos que B0 imaginário. Nós estamos pegando a parte em que fica o I. Então, o B0 real daqui, o B0 imaginário daqui, o E0 imaginário daqui. Mais 1 sobre C V vetorial E0 imaginário. E aí, pegando a parte imaginária aqui, a parte pegando aqui a parte real, vai ficar menos ômega sobre C2 E0 real. Então isso aqui, essas duas aqui, Ampère máxima. Então vamos fazer o seguinte agora. Legal, está? Então Faraday-Lentz me permite, por exemplo, escrever o B0 real em função do E0 real. Então aqui eu vou poder colocar o B0, o E0 real. No B0 imaginário, eu vou colocar o E0 imaginário. Então aqui eu vou ter uma relação com E0 real e E0 imaginário. Né? Então vamos fazer o seguinte aqui. E aqui, tá certo. Então vamos ficar com essas duas equações, a mesma coisa aqui. Eu posso então, vamos fazer o seguinte, vamos expressar os campos, as partes real e imaginária do campo magnético, né, do B0, em função do campo E0 real e do campo E0 imaginário. Então vamos fazer essas substituições aqui. Então vamos pegar agora, então nós vamos estar usando Faraday-Lentz e substituindo o que é magnético pelo que é elétrico em Ampère máxima. Então vamos lá, vamos aplicar. Vamos pegar as duas equações, né? Quer dizer, são equivalentes. Então, de qualquer maneira, vamos colocar, vai ficar menos K vetorial, menos K vetorial. Aí, quem é o B0 imaginário? É K sobre ômega vetorial E0 imaginário. Depois, menos que B0 real, que é K sobre ômega E0 real. K sobre ômega vetor E0 real. Aí depois, mais 1 sobre C V vetorial E0 real igual a ômega sobre C2 E0 imaginário. Certo? Então ficamos com uma equação agora só com as componentes real e imaginária de Ampère. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, vai ficar K vetorial K sobre ômega, então B0 real vetorial E0 real. Menos que, aí B0 imaginário, K sobre ômega E0 imaginário. Mais 1 sobre C
V vetorial é zero imaginário, vai ficar zero imaginário mesmo, parte imaginária aqui vai zero. E aqui é menos, né? Aqui é menos, né? Aí aqui é menos ômega. Ah, não, tá certo, tá certo. Aqui tinha. Então, aqui é ômega sobre C2 e aqui embaixo menos ômega sobre C2. E aqui menos ômega, por causa do I, tá certo, né? Que aqui tem o I, né? Então, cabe o I. Então, menos ômega sobre C2 é zero real. Vamos lembrar, então, fazer o seguinte: tem sempre esse ômega no denominador. A gente pode, vamos tirar esse ômega do denominador. Estamos tirando esse ômega daqui, tirando esse ômega daqui, colocando aqui ômega sobre C, e colocando aqui ômega 2 sobre C2. Tá? Estou só multiplicando ambas as equações por ômega, só para eliminar esse denominador aqui. Aqui some, aqui fica ômega sobre C, e aqui fica ômega 2 sobre C2. Aí vamos lembrar que é o seguinte: K, produto vetorial triplo. K vetor é zero, K escalar é zero I na direção K, mas K escalar é zero I é zero, menos K escalar K, que é K2. Então esse termo aqui, levando em conta a informação de Gauss, né, ele vai ficar módulo de K ao quadrado, que eu estou chamando de K2, é zero I. K2 é zero I. Tá? Porque ficou esse escalar esse, que é zero, menos esse escalar esse, que é um sinal mais, recupera um sinal mais K2. Então esse produto vetorial triplo está executado aqui, tá? Então a gente vai ter é 0i, é 0i, é 0r, é 0r. Então a gente consegue expressar o E0i em função do E0r, se for o caso. E aqui é a mesma coisa. Vou fazer esse produto vetorial triplo. Então, K escalar é 0, R é 0, menos, esse aqui vai ficar menos, K2 é 0, R. Perfeito. Então a gente pode fazer agora o seguinte, né? Vamos escrever essa equação para E0, vamos eliminar, então, por exemplo, aqui eu posso expressar o E0i em função do E0R. Então essa equação aqui tem E0R, E0R, E0i, E0i, que eu vou expressar então da primeira equação. A gente pode trazer isso aqui para cá. Ômega 2 sobre C2 menos K2. Vou pegar a primeira equação aqui. Ômega 2 sobre C2 menos K2 é zero imaginário, igual a menos que K mais ômega sobre C V vetorial é 0R. Tá? Então fica esse cara aqui, vem para cá, ômega 2 menos K2 é 0i, e aqui a gente vai ficar menos que vezes K mais ômega sobre C, V, tudo isso vetorial é 0R. Então, a gente consegue expressar a parte imaginária aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos tirar isso aqui daqui, vamos colocar aqui, tem sinal menos aqui, né? E aí sobre ômega 2 sobre C2 menos K2. Então, esse é o nosso E0i em função do E0R. Então, tá, vamos apagar essa primeira, vamos fazer o seguinte, vou apagar aqui. Perfeito. E aí agora nessa segunda equação, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu vou trazer esse ômega 2 menos K2, tá? Então, a gente vai ter da segunda equação, ômega 2 sobre C2 menos K2. E aí, isso tudo aqui é 0R. Então, eu estou trazendo esse cara aqui para a esquerda. Então, ômega 2 sobre C2 menos K2 é 0R.
E vamos levar para a direita. Esse termo aqui vai ficar Q vezes K menos ômega sobre CV. Q vezes K menos ômega sobre CV. Vetorial é 0i. Está aqui, nosso é 0, né? Perfeito. Então a gente pode já aqui, né, expressar, reutilizar essa expressão, utilizar essa expressão aqui, ali, né? Então vai ficar uma equação toda para E0R, né? E aí eu vou pegar, né, o campo E0R e vou decompor depois nas componentes x e y. Vamos fazer assim, né? Então eu posso já pegar aqui direto e escrever o seguinte, quer dizer, vamos pensar assim, essa equação aqui, os campos estão no plano. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar a componente x dessa equação. Esse campo tem componente x e y. Esse aqui é z, e esse aqui é x e y, mas é um produto vetorial. Então, z vetor x dá y e z vetor y dá menos x. Então, vamos decompor essa equação agora, as componentes x e y dessa equação. Então, dessas equações aqui. Vamos dizer que eu pegue, talvez eu possa pegar essa equação aqui, né, que eu fiz desse modo aqui. Então, tá certo. Eu já substituí essa equação aqui. Vamos deixar assim, vamos deixar assim. Então, a gente vai ter aqui. Então, eu estou pegando essa equação aqui, é a segunda. Talvez eu pudesse deixar, ou então já pudesse tirar informações daqui. Então, eu estou pegando essa equação aqui. E ainda não vou substituir, talvez não seja necessário substituir o E0i em função da 0R. A gente pode fazer isso. Se a gente fizer isso, a gente vai ganhar a relação de dispersão. Deixa eu colocar aqui, eu primeiro fazer esse exercício. Vamos substituir esse E0i direto por essa expressão aqui. Então, esse aqui vai ficar menos Q, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa equação aqui foi a primeira. Então, ficou ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a menos Q, aqui é menos, né? Perdão. Vamos botar aqui corretamente. Essa equação aqui saiu da primeira. Eu tirei o E0i. Então, ficou ômega 2 sobre C2 menos K2, que eu trouxe para cá. E aqui esse menos não é global, não. Esse menos está só dentro do Q. Está só no sinal do Q. Menos Q, K, vetor E0R, mais ômega sobre C, V, vetor E0. Então, eu tenho menos aqui e um mais aqui. Certo? Então, quando eu trouxer esse resultado aqui para cá, vai ficar em função, vai sair. Trouxe para o denominador. Então, esse ômega 2 sobre C2 menos K2 está nesse denominador. Então, eu posso trazer ele para cá, colocando ao quadrado. Vai ficar assim, ômega 2 sobre C2 menos K2. Ao quadrado é 0R. E agora aqui eu vou substituir. Q, K, menos ômega sobre CV, vetorial. É 0i. Agora eu vou colocar esse 0i aqui, que é isso aqui. Já joguei esse termo para lá, vai ficar menos vetorial, menos Q vezes K, mais ômega sobre CV, vetorial é 0R. Então vamos ver se não fiz nada de errado aqui. Então nós pegamos essa equação aqui e substituímos nessa aqui, que é essa aqui. Então, essa segunda equação aqui, isso aqui é Ampère Maxwell 1 e Ampère Maxwell 2. Então isso aqui vamos chamar assim, Ampère Maxwell 1, Ampère Maxwell 1 e aqui Ampère Maxwell 2. Só para não perder. E aí aqui, essa que eu estou escrevendo aqui é Ampère Maxwell 1. Essa aqui é Ampère Maxwell 2. E essa aqui é já a substituição. É a Ampère Maxwell 1 substituída na Ampère Maxwell 2. Então agora a gente vê o seguinte. Quando eu fizer esse produto vetorial, eu vou ter esse cara aqui, quer dizer, um vetor
aqui tem apenas um sinal menos de diferença. Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse menos aqui, vou botar aqui menos, e aqui eu boto menos, e aqui eu boto mais. Aqui é reconstituir. Então, esse vetor vetorial, ele mesmo vetorial, então vai ficar a mesma coisa. Esse cara, escalar é 0R, mas isso tudo aqui é Z, isso tudo aqui é x, y. Então, esse primeiro produto escalar, que é esse cara, escalar esse dá 0. E aí vai ficar menos esse, escalar esse é 0R. Então, esse lado aqui tem menos. Então, quando eu fizer o produto vetorial, vai pegar esse, escalar esse, o segundo termo é esse, escalar esse, 0, vezes esse, menos esse, escalar esse, mas tem esse sinal menos. Então, no final de tudo, vai ficar menos IK mais ômega sobre CV ao quadrado é 0R. Certo? Então, a gente obtém, é 0R, então a gente obtém aqui a relação, reobtemos aqui a nossa relação de dispersão. Ômega 2 sobre C ao quadrado, menos K2, né? Ao quadrado. E aí aqui, menos, né? Isso aqui deu sinal mais no final de tudo, então menos K mais ômega sobre C, V ao quadrado igual a 0. Tá? Eu tenho que jogar agora, tudo isso aqui está multiplicando é 0R. Como é 0R é não trivial, quem tem que ser 0 é o coeficiente. Então vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2, menos esse quadrado que vai para lá com sinal negativo, né? Vem menos esse quadrado, porque aqui tinha um menos e aqui tinha um produto escalar que dava menos. Então esse aqui tem um sinal menos aqui e aqui tem um quadrado. Então no final de tudo a gente vai ter ômega 2 sobre C2 menos K2, né? Aqui a gente vai ter, vamos escrever tudo dessa forma assim. Vamos abrir essa expressãozinha aqui, eu posso melhorar ela aqui um pouquinho? Deixa eu apagar aqui. Vamos botar ela aqui desse lado. Aqui, ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. E vamos fazer esse termo aqui. Vai ficar, vamos pensar assim, eu queria colocar de uma forma mais V2, vamos botar, vai ficar menos, vamos botar assim, menos Q ao quadrado K2, né, vai ficar menos Q2 K2, menos ômega 2 sobre C2 V2, estou achando que eu não esqueci de nada aqui. Não, mas eu acho que não, está tudo certinho, né? A gente não esqueceu de nada não. Tá. E aí depois vai ficar o termo, você colocou o quadrado, menos Q2, K2, menos ômega 2 sobre C2, V2 e mais 2, vou botar aqui, tirar isso aqui então. Mais 2, porque tem sinal menos esse mesmo, então mais 2 que ômega sobre C, K escalar V. Então vamos ficar, ficou ômega 2 sobre C2 menos K2, tá certo? Aqui ficou Q ao quadrado, tá? A gente vai ter, eu acho que tá certo. Tá, então, então esse aqui é o K4, tá? Menos, mais V2, K2, então V2, K0 ao quadrado, peraí, tem vezes, peraí. Aqui, eu acho que nós não perdemos nenhum termo ali, né? Tá certo. Quando a gente escreveu as equações, V0R, imagina, peraí, ômega sobre C, que é substituir, tá legal. Eu acho que está tudo. Então, que a relação de dispersão, ela tem a parte no ômega 4, a parte no ômega 2, a parte no ômega, tá certo? Então eu teria aqui. Eu posso fatorar, deixa eu ver se eu posso fatorar alguma coisa aqui. Aqui eu tenho esse produto de K escalar V, né? V escalar K. Fica ômega escalar
V escalar K ao quadrado, V escalar K, não vai ficar, V que, tá? Que ômega sobre C menos V escalar K. Se colocar tudo isso aqui ao quadrado, eu teria um termo que vai ser V2K2, certo? E aí Q2, ômega 2 sobre C2, né? Q2, estou achando só, deixa eu ver se, porque todos os termos, né? Quer dizer, a gente contemplou Faraday-Lenz, tá legal, aqui a gente vai ter, tá certo, talvez, isso tudo aqui ainda está sendo, quer dizer, a gente ainda não particularizou muito, né? O fato de que eu tenho, quer dizer, as componentes, deixou tudo zero imaginário, tá? Não, peraí, então quando eu colocar, vai ficar ômega 2 sobre C2, vai ficar, tá certo? Deixa eu ver, talvez o problema seja, quer dizer, já está bem particularizado, porque eu estou tomando V e K na mesma direção, tá certo? K e V estão na mesma direção, então quando eu tiver K escalar V, isso aqui fica, tá certo? Então eu vou ter, tá certo, essa relação aqui, então isso aqui é menos Q2K2 mais 2Q ômega sobre C, K escalar V, menos ômega 2 sobre C2, tá certo? Eu tenho ômega 2, quer dizer, a relação de dispersão que a gente teria seria K4 mais V2K2 menos V escalar K ao quadrado, igual a zero. Então, ômega 4, então isso aqui é K2 ao quadrado, ômega 2 sobre C2 menos K2. Aqui eu deveria ter V2, esse aqui ao quadrado, menos Q ao quadrado menos V ao quadrado, que multiplica ômega 2 sobre C2 menos K2, tá? E aí aqui eu teria menos, tá? V escalar K. Então isso aqui vai ficar ômega, vai ficar aqui, ômega sobre C, aqui, ômega sobre C, então aqui isso aqui é menos, isso aqui é aqui, ômega sobre C menos V escalar K, tá certo? Isso aqui é o quadrado. Então eu teria que 2 ômega 2 sobre C2, que vai cancelar com esse que 2 ômega 2 sobre C2, tá certo? Aí eu teria que 2K2, que 2K2 está aparecendo lá. Tá. Aí teria V2 ômega 2 sobre C2 também, está aparecendo aqui. Aí teria V2K2, tá certo? E aí aqui eu teria V2K2 menos V escalar K ao quadrado. Aí teria aqui no V2K2. O V2K2 é que não está aparecendo, porque aqui eu estou pegando esse cara, deveria estar me faltando, que aí eu poderia colocar ali 2 ômega, certo? 2 ômega K escalar V. Então aqui eu teria esse termo aqui, 2 que ômega sobre C, V escalar K. Esse termo está aparecendo aqui com sinal mais, está certinho? Aí vai aparecer aqui um V2K2 e aqui um menos, aqui mais V2K2 menos V escalar K ao quadrado. Está me faltando aqui um termo que é V2K2, que poderia ter vindo da onde, né? Quer dizer, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, eu estou simplesmente pegando, com esse cara, vezes esse cara, peraí, aqui, então peraí, é 0i, é 0i, tá? Então, está certinho, então menos ômega, tá? Não tem V escalar K. No nosso caso, né? V escalar K, tá certo. Porque isso aqui é V2K2, que é V2K2. Isso aqui é V escalar K, tá certo. Porque a gente está tomando V, a gente já usou o fato de que K e V estão na mesma direção. Então, perdão. Então, só estou só recapitulando aqui para ver se não tem nenhuma contradição. Não, então, essa relação de dispersão aqui, vou colocar aqui, então essa relação de dispersão, vamos organizar bonitinho, então vai ficar assim, ômega 2 sobre C2, ômega 2 sobre C2, menos K2 ao quadrado. E aí, menos ômega 2 sobre C2 V2, menos V2 sobre C2 ômega 2, então, termo quadrático,
Esse aqui já foi, esse aqui já foi, e aí depois vai ficar menos 2i K escalar V, menos 2i K escalar V escalar K. Aí primeira potência em ômega. Vamos ficar mais aqui. Ômega 2 sobre o marcador, menos esse aqui, mais esse aqui, e menos que 2, que é 2. Boa. Então, essa é a relação de dispersão. Ômega 2 sobre C2 menos K2, tudo isso ao quadrado. Então, essa é a relação de dispersão no caso em que V, né? Nós estamos tomando V paralelo, K paralelo a V. Então, oriento a onda na direção da anisotropia e tudo isso aqui no eixo Z. Então, a relação de dispersão fica dessa forma aqui. Se não fosse V escalar K, né, se não fosse o V escalar K paralelo um ao outro, aquele termo não se cancelaria, a relação de dispersão seria aquela relação de dispersão antiga que a gente colocou em algumas aulas atrás. A relação de dispersão seria essa aqui, ômega 2, no caso geral, ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado, mais Qi ao quadrado menos V ao quadrado, que multiplica ômega 2 sobre C2 menos K2. E menos Qi ômega sobre C menos V escalar K, tudo isso aqui ao quadrado igual a zero. Então, essa é a relação de dispersão geral para qualquer V e qualquer K. Quando o K é paralelo ao V, esse termo aqui, V2K2, cancela com esse termo aqui, V2K2. Nós vamos esse sinal menos aqui, e aí a gente ganha essa relação. Então, essa relação de dispersão já é para essa particularidade aqui. A onda se propaga na direção da anisotropia. Tá certo? Então, era isso que eu queria chamar a atenção por enquanto. Agora vamos voltar, isso aí é só para tirar a relação da dispersão. Agora, vamos ver a questão da birrefringência. Vamos olhar agora as polarizações. Então, deixa eu apagar. Então, feito isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos voltar ao Ampère Maxwell 1 e ao Ampère Maxwell 2, sem fazer agora a substituição. Então, deixa eu apagar o que está sobrando aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos também apagar aqui, já tem a nossa relação de dispersão particularizada, e estou apagando aqui a relação de dispersão geral. Então a gente tem o ômega, né? Então, nesse caso, né, a gente consegue sempre a relação de dispersão para justamente, né, obter a expressão do ômega em função do K e dos parâmetros. Nesse caso, o parâmetro Qi, o parâmetro V e o ângulo θ, né, que é o ângulo entre K e V. Então, θ é o ângulo entre V e K. Que aparece o produto escalar, V escalar K, que dá o cosseno de θ. Então, só para lembrar que a gente tem a relação de dispersão, então, depois da relação de dispersão, a gente pode tirar índice de refração, velocidade de grupo, como a gente já falou na aula, eu acho que na aula 10, na aula 11. Foi na aula 10 ou na aula 11? Bom, então vamos voltar agora para a questão deixa eu apagar aqui, da polarização. Então vamos pensar aqui o seguinte, lembrando que o nosso campo elétrico ele está escrito assim, E igual a E0 real, depois que a gente coloca o conjugado complexo, cosseno de Kx, né, nesse caso, cosseno de Kz menos ômega t. E aí, menos E0 imaginário seno de Kz menos ômega t. Então, se eu pegar, então o campo elétrico no eixo do x. Suponhamos que eu pegasse esse cara aqui, o E0R, na direção x. Então eu vou pegar aqui o E0, x chapéu. E aqui, como a onda eu quero circularmente polarizada, ela tem que ter a mesma amplitude
nas duas direções ortogonais. Então eu estou pegando E0x chapéu, né? Quer dizer, E0 cosseno de KZ menos ômega t, x, menos E0 seno de KZ menos ômega t, y. Então essa onda aqui, ela é circularmente polarizada. À direita ou à esquerda, como a gente falou já na aula 12, no final da aula 12, eu coloco esse parâmetro psi, que vai ser mais ou menos 1. Então a gente tinha visto, se ele for mais 1, a onda está polarizada no sentido trigonométrico, se for menos 1, ela está polarizada, está circulando, está com a quiralidade na direção horária. Era só aquele parâmetro que vai distinguir se o círculo, né, ele evolui no tempo no sentido trigonométrico ou se ele evolui no sentido horário. Então esse parâmetro psi é mais ou menos 1, só para verificar isso. Então vamos agora colocar isso, por exemplo, na Ampère-Maxwell 1, na Ampère-Maxwell 2. Vou colocar aqui na Ampère-Maxwell 1. Uma velocidade dessa que está aqui em cima. Vamos aproveitar. Então, vou apagar isso aqui. Então, eu vou ter aqui ômega 2 menos K2, né? E0, R na direção. Então, o E0, R, o que a confusão da outra aula é que eu estava colocando no E0, R o cosseno. Não tem. O E0, R é isso aqui. Ele está livre do cosseno. E o E0i também está livre do seno. Eles são coeficientes, são fatores, né, de amplitude do cosseno do seno. Nesse caso, como a onda é circularmente polarizada, os dois E0, as duas amplitudes têm que ser iguais. Então, vamos pensar assim. Quando eu pegar a componente x dessa equação, então vou estar pegando aqui, então aqui vai ter E0R é o E0x, E0i é o psi, E0y. Então eu vou poder, o E0 vai se cancelar. Quando eu substituir aqui, eu vou ter um E0 aqui e vou ter outro E0 aqui. Então aqui vai ficar simplesmente na direção x, né? E0R está na direção x. E esse E0i, ele vai dar aqui o psi, ele vai trazer o psi, que vem via E0i, e aqui na direção y. Vamos colocar assim, é o E0i. Colocar dessa forma. Então, nós vamos ter daqui o seguinte: quando eu fizer esse produto vetorial, eu vou ter K está na direção Z. Então, Z, quer dizer, tanto K quanto V. Isso tudo aqui está na direção Z. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo psi, que K, menos ômega sobre C, V. Aí sim, Z na direção Z, unitária Z, vetorial Y. Então, estou substituindo a direção de propagação e a isotropia pela componente que eles têm, que é a componente Z. Z vetorial Y dá menos X. Então, isso aqui é menos X. Então, a gente tem a seguinte relação. Ômega 2 sobre C2 menos K2. Tudo isso, né, multiplicando. Então, eu vou ter, no final do dia, eu vou ter esse versor X aqui e esse versor x aqui. Então, x. Então, eu vou comparar só os componentes. Esqueço o versor. Que é, né? O versor é o mesmo, então os coeficientes têm que ser iguais. Então, ômega 2 sobre C2, menos K2. Aí aqui tem um sinal menos, ele vem para cá. Mais psi, que K, menos ômega sobre C, V, igual a zero. Então, a gente fica com a seguinte relação. Ômega 2 sobre C2, tá? Aí na parte linear em ômega eu vou ter menos psi, aí vamos ter V sobre C, ômega. Então o coeficiente está aqui. E depois na parte independente de ômega eu vou ter menos K2, menos K2, esse caso posso tirar isso aqui, né? K2V, menos K2. E aí aqui eu vou ter mais, psi, aqui vai ter menos K2, mais psi, K, que K. Então eu posso botar esse K entre eles, para ficar assim. Vai ficar. Esse K então vai ficar aqui mais, né? Então aqui a gente vai ter menos K, mais psi, vezes π, tudo isso aqui vezes K, igual a zero. Então, eu tenho uma equação de grau 2 em ômega. Então, daqui também, eu já estou começando a ver que
na verdade, então, é mais interessante a gente não usar aquela relação de dispersão geral. Claro, essa condição aqui está dentro daquela. Satisfaz essa relação de dispersão, automaticamente satisfaz aquela. É a mesma relação de dispersão. Só que, ao invés de substituir, deixar tudo em função do E0R, eu trabalhei só com a permáxima, ou só com o permáxima 2. E aí o que a gente mostra? A gente mostra que a gente tirar a solução com ômega, resolver essa equação em ômega, essa equação vai depender explicitamente de psi. Né? Então a gente tem, né, quer dizer, a dependência em psi, né, desse parâmetro aqui, é mais ou menos também mostrando que ômega, então agora, né, quer dizer, ômega é função do K, ômega é função do Ki, ômega é função do V, e ômega é função do psi. Não é função do θ, porque não temos mais ângulo entre a direção de anisotropia e a direção de propagação. Elas são paralelas, então o ângulo θ desapareceu. Quem está aparecendo aqui é a quiralidade, que pode ser mais 1 ou menos 1, dependendo da orientação da circulação da onda circularmente polarizada. Então, o que a gente tem, né, é realmente essa relação aqui que nos diz que nós temos birreferenciência. Eu queria chamar a atenção para isso. O fato da relação de dispersão geral já ter dado mais de uma raiz já é um indício, né, de que nós vamos ter birreferenciência. Mas a birreferenciência, ela é mais detalhada. Eu tenho que olhar a onda polarizada, pode ser elipticamente ou pode ser circularmente polarizada. Por exemplo, eu poderia não ter as mesmas amplitudes, né? Eu poderia ter uma amplitude E0 e uma amplitude alfa vezes E0. E o Xi, né? Quer dizer, o Xi seria o quadro de quiralidade. Eu poderia ter tomado também uma onda elipticamente polarizada, pegando E0R igual a 1 E0, como a gente fez, X chapéu. E o E0 imaginário, eu tomando como sendo um alfa, E0, e um chapéu, mostrando então que tem um fator de dilatação ou de contração da amplitude no eixo dos y. Então, quer dizer, isso aqui não vai dar um círculo, vai dar uma elipse, né? Se eu somar E0R ao quadrado mais E0 ao quadrado, quer dizer, se eu fizer a equação da ponta do vetor campo elétrico, não vai ter um círculo, porque é o E0 na direção x não é o E0 na direção y. Porque tem, claro, o fator xi. Então, esse fator aqui é a quiralidade. Esse fator aqui vai estar me dando, vamos dizer assim, a elipticidade, não a elipticidade, vamos colocar elíptico-elipticidade da onda. Então, se alfa for 1 ou menos 1, não importa, a onda tem a mesma amplitude, porque esse parâmetro aqui é sempre 1 ou menos 1. Então, eu tenho um fator que pode dilatar ou contrair o E0 que está na direção x. Então, isso vai me dar uma onda elipticamente polarizada, mas com a quiralidade mais ou menos 1. Isso aqui se mantém sempre mais ou menos 1. Então, mesmo se eu pegar uma onda elipticamente polarizada, eu vou ver a birrefringência. Então, a polarização da onda trigonométrica ou horária, ela vai incidir na relação entre a frequência e o vetor de onda. Então, ou seja, o índice de refração, que é o K sobre ômega, ele vai depender do psi. E a velocidade também, quer dizer, a velocidade de fase é ômega sobre K. Então, a velocidade de fase, claro, depende do psi. Por isso que o índice de refração depende do psi, que é o índice de refração, é C dividido pela velocidade de fase. E, claro, a velocidade de grupo também vai depender da polarização. Então, é isso que nós estamos chamando de birrefringência, né? Que é a polarização, a polarização, a quiralidade, não é só a polarização, a quiralidade, se é mais 1 ou menos 1, se é trigonométrica ou se é horária, vai incidir sobre a frequência, sobre o índice de refração e sobre a velocidade de fase. Então, é isso que a gente está dizendo, que é birrefringência. É mais do que mais do que uma raiz para ômega. Eu só vou atestar a birrefringência se eu pegar ondas polarizadas, né, num sentido ou no outro sentido, e verificar a existência de um índice, quer dizer, o índice de refração do vácuo, né, que é o próprio vácuo, que aparentemente é o vazio, né, ele está respondendo como um material birrefringente. Então, nós o tempo todo utilizamos o vácuo da QED, o vácuo da eletrodinâmica quântica,
e mostramos que a eletrodinâmica anisotrópica, nesse sentido, mesmo no vácuo, ela faz com que o vácuo se comporte como um material birrefringente. Posteriormente, a gente no próximo encontro vai falar sobre a eletrodinâmica. Antes de falar sobre as partículas milicarregadas, vamos voltar para a eletrodinâmica axiônica e verificar como o campo magnético externo, além da helicidade da onda, né, da polaridade da onda, do que se vai incidir no índice de refração. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. O que ficou ruim do final da aula 12? Foi que eu tinha concluído erroneamente, porque onde é que eu errei? Eu errei na hora que eu substituía o E0R e o E0I, eu estava trazendo um cosseno e um seno, então eu não estava vendo a fatoração, eu ficava cosseno de um lado e seno do outro. Não, o E0R e o E0I, eles não trazem o seno, o cosseno já está fora, é E0R cosseno, E0I seno, então eu tinha que trabalhar só com os E0, né? Só com E0R e E0I, sem seno e cosseno. Seno e cosseno já estava implícito, estava multiplicando. Esse foi meu erro. Eu trazia para essa equação seno e cosseno, e ficava o cosseno de um lado, seno do outro, não estava dando para cancelar. Então foi esse que eu fiz de errado no final da aula, que eu estou corrigindo agora nesse apêndice. Então, mesmo com o V e o K orientados paralelamente, quer dizer, a onda se propaga ao longo, né, da anisotropia, a onda vai se propagando ao longo da anisotropia, eu mesmo assim vou ver uma birrefringência, contradizendo o resultado do final da aula, que está errado. Então, o correto é isso, só para fazer essa correção que eu acho importante, né, a gente também mostrar onde é que a gente erra. Eu, como também, em geral, não tenho muito tempo de preparar as aulas, teria feito isso com mais atenção se eu fizesse antes da aula. A gente foi fazendo aqui e aí eu cometi esse erro. Então, está reparado, né, o meu erro. Então, tem birrefringência mesmo que a onda esteja orientada com a anisotropia. Desculpa se eu sou repetitivo, é porque é chato a gente cometer um erro e ficar depois as pessoas que está aprendendo, aprendeu uma coisa errada por irresponsabilidade do professor. Então, isso eu queria chamar a atenção. Então, esse é o apêndice da aula 12, né? E essa aula eu estou colocando a data do dia 19, mas hoje é dia 22. É porque eu não tive tempo de fazer o apêndice logo depois que a aula acabou. Então, eu estou fazendo o apêndice hoje, né? Então, esse aqui é o apêndice da aula 12. Eu botei a mesma data para poder, quem está seguindo o curso, não se complicar com as datas, né? Então, essa data aqui é uma data anterior. Hoje é dia 22, né? Mas a gente está colocando a data do dia da aula 12. Só essa. Isso que eu queria retratar, né? Me retratar frente a quem está seguindo o curso. Tá bom, tchau? Muito obrigado por hoje. É só esse abraço. Obrigado.